E hoje é dia de alegria, dia de revisão e também de avaliação. Fale baixo. E a alegria, por que alegria? Porque hoje é o dia de nós expressarmos aquilo que nós aprendemos. E se por um acaso nós não conseguimos aprender muita coisa, alegria, porque foi diagnosticado agora, já no começo. Aí deu ruim. Dá para recuperar ainda. Ainda dá. Na aula de hoje a gente faz aquela pegada revisional para avaliação. Mas eu acredito que tá de boa, não tá? Tá porque tranquilo. a unidade 1 foi muito bem explicada, foi muito bem exemplificada, né? A gente trabalhou aí muita coisa, vamos dar uma lembradinha aí E rápida. outras coisas, uma aula dava um suporte para outra. Por exemplo, trabalhamos os números reais. Os números reais estão baseados nos naturais, inteiros, racionais e irracionais. Então, tudo junto da real. Aí trabalhamos também função. Só que na função nós já tínhamos visto os conjuntos numéricos, as operações, expressões algébricas. Quando chegou em conjuntos, estava suave. Quando chegou em função, então, vixe, já sabia de tudo. Olha aí. E para nossa alegria, a gente não está sozinho hoje, né? Nosso amigo professor intérprete de Libras. Oi, Vitor. Tamo junto. Ele veio especialmente para avaliação, hein? Tá vendo? Isso. E ele já sabe que quando a gente erra, a gente faz de novo até acertar. E é isso que a gente espera de vocês, né? A atenção aí nos exercícios, nas atividades. Não fica com aquela pressão de avaliação. Não. Pensa que é uma atividade de sala, um teste de conhecimento, como qualquer outro, mas coloca aí a mão na massa. Mas antes disso, vamos às revisões. Olha lá, então, aula de número 31, novamente. Oh, não, pela primeira vez. Revisão geral. Unidade 1, vamos lá. E hoje nós vamos trabalhar o diagrama de Venn na sua segunda parte e também vamos pegar a parte dos conjuntos numéricos já na quarta parte. E depois vamos fazer algumas operações na reta real. Também vamos lembrar alguns conteúdos de potenciação, né? Algumas expressões algébricas, tudo isso fez parte da unidade 1, né? E claro, chegamos também na ideia de função, de maneira intuitiva e também calculando um valor numérico de uma função, tá bom? Beleza! Bora começar? Vamos! Só vamos dar uma lembradinha aqui com eles, né? Que a gente vai rever alguns tópicos da unidade. Não conseguimos revisar tudo. Não dá tempo. Imagina só colocar 30 aulas na revisão. Pois 30, não dá. Mas isso não impede que os outros assuntos não sejam contemplados na avaliação, tá bom? Vamos lá então? Olha lá. Diagrama de Venn na sua segunda parte. Vamos aplicar na resolução de problemas. Então, a dica principal para nós resolvermos problemas utilizando o diagrama de Venn é sempre começar pelas interseções. E aí um detalhe importante, se eu tenho dois conjuntos, se eu estou trabalhando com dois conjuntos, eu vou preencher primeiro a interseção desses dois conjuntos, beleza? Depois eu vou para os conjuntos adjacentes. Quando eu tenho três conjuntos, eu vou destacar a interseção dos três e antes de fazer o final, eu preciso avaliar as interseções 2 a 2. Isso mesmo, sempre fazendo os devidos descontos. E por último, aí a gente vai para essa partezinha aqui, né? Que é somente em X, somente em Y, somente em Z, né? Então, diagrama de Venn segue o procedimento, tá? Começa sempre de dentro para fora. Lá do meio, vai descontando, chegando nas pontas aí não tem erro, tá bom? Beleza? Começando então dos conjuntos numéricos, vamos lá, a gente vai falar dos irracionais e dos reais, mas é claro que a gente não pode deixar de mencionar todos os conjuntos, né? Quando a gente fala na teoria dos conjuntos, a gente está aqui selecionando a aula dos irracionais, mas a gente vai trabalhar desde os naturais. É porque quando fala de números reais, que é lá o finalzinho, não tem como falar de números reais sem lembrar dos números naturais, aqueles que naturalmente já aparecem. Eu olho para uma fruteira, olhei para um pé de manga, eu olho, nossa, tem 10 mangas. É um número natural, ele flui naturalmente.
eu abro meu extrato bancário, nossa, uau, tenho menos R$50, menos 50. Naturalmente. Não, aí já está inteiro. Aí já mudou o conjunto, porque é negativo. E tanto é que ele muda até a corzinha. Muda a cor, ficou vermelhinho, não está mais azulzinho, está vermelho, porque está negativo. E depois vem o quê? Bom, se está negativo, vamos então dividir algumas coisas. Você tem que fracionar alguns gastos para melhorar a sua situação. Não quer fracionar, eu quero trabalhar com eles com vírgula. Os decimais, olha, eu vou economizar uns centavos aqui, uns centavos ali, e vai ficando tudo mais real. Uau! Uau, ficou top isso aí, tá? Quase que a gente pode ir embora já revisou tudo. Mas vamos lá na telinha então. A gente começa então a teoria falando dos naturais, depois os inteiros, na sequência os racionais, e a gente vai vendo, né, o que cada um tem na sua competência aí, né? Os naturais, o zero e os positivos, infinito. Nos inteiros já são inclusos os negativos. E nos racionais a gente tem frações, números decimais, dízimas periódicas e tudo mais, tá? Nos irracionais vem quem mesmo? Nos irracionais nós temos agora aqueles números que não possuem raízes, ou seja, raízes não exatas, e um número muito famoso, muito conhecido, que é o número π, certo? Uhum. As raízes podem ser não exatas positivas ou negativas, né? E tudo isso é real, ou seja, nos números reais aí está envolvido todo mundo, né? Porque os reais é a união dos racionais com os irracionais. Racional, falar inteiros. Eu vi o i de inteiros. De inteiros não. E aí, beleza? Tudo bem até aí? Então vamos lembrar agora como que isso procede? Olha lá, primeiro a gente tem os naturais, que é o conjunto mais o mais simples possível, né? Vai completando, né? Depois a gente tem os inteiros. Depois os racionais. E agrupado a eles, de maneira ali isolada, os números irracionais. Significa que o número é irracional ou ele é racional. Eu não posso ter número racional e irracional ao mesmo tempo. Mas isso não impede de que, juntando os dois, eu tenha todo o conjunto dos números reais. Gente, essa teoria aqui, ó, é muito importante, né? Se você entender o diagrama aqui, né, com as circunferências, vai ficar... não, é eu que tenho que chegar para cá. Dá licença para chegar? Se você entender esse diagrama aqui, toda essa construção, né, que os naturais estão contidos nos inteiros, aí você consegue responder aquele tipo de pergunta, né? Todo natural é inteiro? Peraí, inteiro porque tá lá dentro, né? Então todo natural é inteiro. Agora, todo inteiro é natural? Não, por quê? Porque tem inteiros que são negativos. E os naturais não têm números negativos. Então é dentro disso que a gente consegue responder essas perguntinhas, né? Então fique atento a esses detalhes. Sabendo desse diagrama, quem pertence a quem está contido em quem, vai ficar bem mais fácil aí para você resolver, tá certo? Vamos lá, revendo outra aula agora. Operação na reta real. Depois que eu já tenho o conhecimento de todos os números naturais, inteiros, racionais, reais, agora eu vou representá-los na reta numerada. E, por trabalhar uma reta numerada, tendo os números reais, o que vai acontecer? A minha reta agora vai ser formada por todos os números. Não sei se vocês lembram que em uma das aulas nós sugerimos o seguinte: pensa em um número de 1 a 10. E aí cada um pensou no número, e todos pensaram em números inteiros, em números naturais. E nós falamos, olha, podia ter pensado no número racional. Então, por isso, nós temos que representar ou em notação de conjunto, dizendo qual é o intervalo que eu vou trabalhar, ou na reta real, destacando esse intervalo com um segmento de reta sublinhado. E é muito legal porque a gente vai trabalhar o que está aqui dentro, né? Tudo é real. Então pode ser um número 1,5? Pode, ele está aqui dentro. Ó. Pode ser o 0? Pode, está aqui dentro. Dentro desse intervalo real aqui existem esses valores, né? Nos colchetes a gente vai representar o colchete fechadinho, né? Voltado para dentro quando o número está incluso, faz parte, e voltado para fora, aberto, quando o número não faz parte, tá certo? Beleza? Vamos relembrar um pouquinho agora de potenciação? Bora ver. Na potenciação... Já ia cantar o rap já, calma. Então,
na potenciação aí vale na nossa paródia, né? O rap da potência. Já via natural, já ia sair. Na potenciação é tudo diferente. Um número é base e o outro é o expoente. Aí quando a gente fala das propriedades, já é a resposta disso aqui, né? Já, tá aqui, ó. Multiplicação de potência com a mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Então não esquece, está multiplicando, vai somar os expoentes. Na paródia diz, agora as propriedades eu vou decorar. Se for multiplicar os expoentes eu vou somar, mas se for dividir, não vou me distrair. Agora os expoentes eu vou subtrair. Então pronto, né? A regra é clara, é isso. Se estiver multiplicando, soma os expoentes, se estiver dividindo, subtrai, tá bom? Beleza. Mais um pouquinho lá de potenciação, ainda de propriedades, né? Nós temos Vamos lá. a potência de potência, Isso. que é aquela potência que está com outra potência lá fora. Então, nessa daí eu vou fazer o quê? Eu vou precisar repetir a base e multiplicar os expoentes. Isso. Na paródia, outra propriedade, eu vou tomar ciência, não posso esquecer a potência da potência. Olha só como é fácil, veja como fica, a base permanece, o expoente multiplica. Então, sabendo aí o rap da potência, tira de letra o que se fala de propriedades da potenciação, certo? Mais uma aulinha? Vamos lá? Vamos rever? Agora vamos lá falando um pouquinho de expressões algébricas. Bom, a expressão algébrica já é aquela parte em que nós tiramos um pensamento intuitivo, que vocês já viram na função, e escrevemos esse pensamento a partir de uma letra. Exemplo, pensei em um número, multipliquei esse número por 2. Uai, que número que eu pensei? Não sei, é uma incógnita. Então, eu vou multiplicar esse número, que é uma incógnita, pelo fator que eu tenho, pelo meu coeficiente numérico. E aí eu já tenho uma expressão, uma estrutura de um termo algébrico, que é um número desconhecido, uma incógnita, uma parte literal, uma variável e um coeficiente numérico. Beleza, né? E é bom a gente identificar quem é. Parte literal é letra, incluindo, claro, o seu expoente. Coeficiente numérico é número, né? Beleza? Ainda falando um pouquinho das expressões algébricas, a gente pode classificar, né? Peraí que ficou meio bugado aqui. Peraí. Tem monômio, tem binômio, trinômio e polinômio. Ficou meio amontoadinho aqui, não sei por que cara das d'água. Volta rapidinho. Já voltei, mas não voltou não. Ó, devagar e sempre, tá? Não, agora vai. Não. Tudo é um, é? Não era não, mas... Acabou sendo. Não era, mas é. Temos aqui o 1, que é o monômio. Isso. Aí temos o 1, que é um binômio. Temos também o 1, que é o trinômio. E quem sabe talvez o 1, que é o polinômio. Mas agora é sério, vamos falar dos termos, né? Monômio, né? Um termo só. Algébrico. Binômio. 2 termos algébricos. 3 termos algébricos. E poli. Vários termos algébricos. A partir de 4. Isso mesmo. Então, um exemplo aqui, 4xyz é um monômio. Agora, binômio aí tem que ser 4x mais 3y. Isso. Tem que ter, para a gente classificar, vai ter que ter operações de adição ou subtração aqui no meio, tá? Ah, entendi. Então, esses termos vão ser separados por operações de adição e subtração. Ah, entendi. Entendeu? Trinômio, então se eu tiver, por exemplo, 4x menos 3y mais 2z, aí é trinômio. Trinômio, 3 termos. E polinômio aí vai passar de 3, né? 4 ou mais. Beleza. Certo? Certinho. Outra aulinha, vamos rever agora as ideias de função, né? Quando a gente fala de função, a gente tem de maneira intuitiva, tem definida em conjuntos e tem definida por equações. Lembrando que a parte intuitiva é aquela parte em que nós já conseguimos visualizar o que vai acontecer. Por exemplo, eu tenho aqui 50 picolés, eu vou vender esses picolés a R$2. Quanto que eu vou arrecadar vendendo todos os picolés? Opa, de maneira intuitiva eu já sei. Bom, se cada picolé é R$2, eu tenho 50, no final do dia eu volto para casa com R$100. Ah, legal. Preciso fazer alguma coisa, arriscar. Se eu conseguir entender a situação e de maneira intuitiva cheguei na resposta, acabou.
Isso mesmo, né? Porque toda relação entre duas grandezas vai gerar uma equação. A gente consegue formular isso numa função específica, né? Uma equação. Só que se o aluno viu professores presenciais, se o aluno conseguiu fazer de maneira intuitiva, responder, chegar no mesmo resultado, pelo raciocínio lógico, pode considerar tá valendo, beleza? Perfeito. Se tiverem valores a serem substituídos no exercício, tira a letra e coloca o número, que é o valor numérico que a gente vai ver aí nas próximas, né? Mas primeiro vamos relembrar aquela parte de domínio, contradomínio, imagem. Olha lá na telinha então. Quem é o domínio? O domínio é o conjunto que vai lançar os números, que vai entrar com aqueles valores que serão substituídos. Ele lança a flechinha. Contradomínio é quem está esperando, né? Tá ali, todo mundo, os resultados estão na espera. E a imagem vai ser os valores que estão correspondendo. Isso mesmo. Então, toda vez que tiverem valores aqui, ó, lá na equação, né? Os valores que a gente vai colocar aqui no lugar do x é o domínio. Vai mudando, né? Pode ser x1? Pode. 2? Pode ser negativo? Pode. O resultado de tudo isso vai ser a minha imagem, tá? Então, a partir do momento que eu coloquei um número aqui, o 0, 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. Então, fechou aqui, né? 1 é a minha imagem. Se for 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, esses resultados que a gente vai obtendo aqui são as imagens, tá certo? São as respostas para tudo isso. Então, uma vez que você lembra bem a parte de função no sentido dos conjuntos e da parte intuitiva, as equações vai ser uma consequência. E resolver esses valores numéricos nada mais é do que você colocar em prática aquela nossa aula que falava sobre a máquina de fazer contas ou a máquina de calcular. É só substituir os valores e a partir daí você transforma uma expressão algébrica em uma expressão numérica. Beleza? E aí fica a mensagem aqui, né? Uma boa avaliação para vocês todos, né? Fiquem tranquilos, sem muita tensão, porque a gente, né, fez uma primeira unidade bem passo a passo, né? Teve aulas que a gente dividiu em 2, 3 para ficar mais leve. E a gente foi explicando, tivemos muitos exemplos, além das atividades de sala, então eu acho que está bem sólido, né? Bem sólido mesmo. E nós temos na unidade 1 também muitas aulas que vocês precisam estar ali firmes. Por quê? Porque essas aulas vão ser o suporte agora daqui para frente. Até porque nós encerramos a unidade 1 com função, mas a unidade 2 ela vai continuar com essa função. Tanto é que na unidade 1 nós trabalhamos a maneira intuitiva e a representação matemática e paramos. Mas depois nós vamos precisar dessas 2 aulas ainda. Não é para você, depois da avaliação, deletar tudo e querer começar tudo de novo. Não. Deixa guardadinho, porque tudo que foi trabalhado nessa unidade vai ser exigido de vocês na unidade 2. Vai ser muito útil, né? Mas agora é com vocês, mão na massa, fiquem tranquilos. Eu costumo dizer, a gente errar o que não sabe... É perdoável, né? Essa aqui eu não sabia de jeito nenhum, professor, eu errei porque realmente, de fato, eu não sabia. Beleza, agora, errar o que sabe por uma falta de atenção, aí é dolorido, né? Então, se você estudou, acompanhou as aulas, fez as atividades, tem tudo para dar certo. Então, agora é hora só de concentração, né? Linkar aí, lembra da paródia, né? E fica aí na sua... A gente está acostumado nas atividades de sala a dizer que eles podem resolver juntos, né? Senta com um colega e tal. Mas eu acredito que agora, né? Até porque assim, errar o que não sabe, beleza. Mas eu duvido que para a prova eles vão ficar sem saber de alguma coisa. Sabe tudo, né? Porque foram várias atividades, vários exemplos, a não ser que durante as aulas você tivesse ali de corpo, mas o seu pensamento estivesse bem longe daqui. Né? Não, mas se estava ali focado, prestando atenção, tá tudo tranquilo. Então, agora tá com você. Fica aqui aquele beijo no coração e boa avaliação. Tchau, tchau.